Mesopotâmia. A Mesopotâmia, tem alguém que está aí com o áudio ligado, é bom desligar, porque senão fica atrapalhando, certo? É uma região que fica aqui, ó, localizando no mapa mundo, fica aqui entre a África e a Ásia, e é um nome que significa faixa de terra, que fica entre dois rios, certo? Então, Mesopotâmia é uma palavra que significa entre rios. Em grego é uma palavra que significa entre rios. Quais são esses rios? Entre os rios Tigre e Eufrates, certo? Onde hoje é o atual, são os atuais países Iraque e Kuwait. É uma região de desertos, uma região desértica, então tem um clima seco. E como é uma região de deserto, então os rios aqui vai ser muito importante, né? Essa região aqui de deserto é onde se formaram civilizações, e essas civilizações elas vão ser chamadas que elas se desenvolveram em uma região de crescente fértil. Por quê? Porque desde aqui do Egito até a Ásia, né, Índia, China, e nessa região aqui, foram onde se desenvolveram civilizações, as margens de rios, por isso que é chamado de crescente fértil, porque quando faz ela forma um formato aí de uma meia lua, né? Quais foram os povos? Os principais povos que se desenvolveram na região da Mesopotâmia foram os povos sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Então, o que é importante que vocês entendam? Que Mesopotâmia é o nome da região, certo? Essa região aqui. E nessa região aqui, tiveram povos que habitaram aqui. E o que é, quando eu falo em civilização, o que é uma civilização? Civilização são chamadas assim porque elas começam, são pessoas que começam, como a gente viu, se tornam sedentários, começam a ter uma moradia fixa e começam a ter uma certa organização, começam a fazer construções, começam a criar leis, então eles começam a ter uma organização bem complexa, onde vai surgir uma cidade, onde vai surgir um estado, onde vai surgir uma pessoa para governar, certo? Então, é por isso que a gente chama de civilização, certo? Até aí, tudo bem? Sim. Pronto. Então, esses primeiros estados dos sumérios, acádios, amoritas, assírios, foram os primeiros que surgiram na sociedade, certo? Foram as primeiras cidades que surgiram. Elas se formaram por cerca de 6.000 a 4.000 anos atrás. Eram sociedades que tinham uma divisão social, tinham uma organização política e tinham uma organização política e social, por isso que era chamado de Estado, tinha uma forma de igreja, né? Tinha uma forma de governo, tinha leis, não é por isso que a gente chama de civilização, porque eram povos, né, cidades que tinham tudo isso, eles formam um Estado. E essa região da Mesopotâmia tinha esses estados aí que a gente acabou de ver, né? Os babilônios, os sumérios, os acádios, os assírios. Agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada um desses povos, certo? Cada um deles, eles vão desenvolver algo que vai ser importante para a sociedade. Por exemplo, os sumérios. Os sumérios foram eles que construíram as primeiras cidades
que a humanidade tem conhecimento. Então, as primeiras cidades que existiam no mundo, que a gente tem conhecimento, foi criado pelos sumérios. Quais são as características, né? Era uma fundação de... Acho que tem alguém que está querendo entrar, né? Uhum. Okay. Então, era uma fundação. Voltando. E tinha 12 cidades, cada cidade tinha um líder, e esse líder ele era chefe político e religioso. Essas cidades, elas se enfrentavam frequentemente, ou seja, sempre estavam em guerra, sempre estavam em conflito. Eles tinham um desenvolvimento de comércio, eles praticavam o comércio com a utilização de moedas. Eles eram politeístas, então os povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. E uma característica dos sumérios são a construção de zigurate. O que é um zigurate? Zigurate é um templo, era uma construção mesopotâmica, um templo onde eles acabavam praticando tanto estudos lá, então era uma construção que é quase um formato de uma pirâmide, ela era alta, porque segundo eles, quanto mais alto, mais próximo de Deus eles estavam, e lá nessas construções, que é diferente de uma pirâmide, certo? Ele é um templo, pessoas vão estar lá, vão estar reunidos e eles vão fazerem pesquisas, vão fazerem novas descobertas. Além dos zigurates, outra coisa que os sumérios desenvolveram foi a escrita. Então, a primeira forma de escrita, de registro escrito que a humanidade tem conhecimento, foi uma escrita desenvolvida pelos sumérios, que é chamada de escrita cuneiforme, que é essa aqui que eu coloquei, inclusive, na abertura. Por que escrita cuneiforme? Não é? E qual a necessidade? Porque eles inventaram a escrita. Os sumérios, como eles começam, né, a praticar o comércio, eles sentem a necessidade de fazer registros, porque a memória humana não conseguia estar aí detendo, né, estar guardando muita informação. Então, o que eles fazem? Eles começam a fazer blocos de argila, placas, e começam a registrar nessas placas, né? Começam a escrever nessas placas. Então, eles faziam um bloco com argila e esse bloco mole, eles pegavam uma cunha que parece um prego grande e passavam a escrever. Vejam que eram símbolos, né? Só que cada símbolo ele vai ter um significado. Como eles escreviam com essa cunha, né? Essa escrita inventada pelos sumérios foi chamada, conhecida, de escrita cuneiforme, certo? Podem gravar isso aí, isso é uma informação importante, que os sumérios desenvolveram a primeira escrita chamada de escrita cuneiforme, né? Como as cidades sumerianas, né, elas entravam em conflitos, né, elas acabam perdendo a sua força, porque quando as pessoas elas estão brigando, elas não ficam fortes, elas acabam ficando fracas. Daí o que acontece? É a região da Suméria, que havia muito conflito, e outro povo chega e domina aquela região, que eram os chamados povos acádios. Eles vão, conquistar a região da Suméria e constroem o primeiro, né, um governo centralizado,
chamado de império, não é? O império ele vai ser maior, ele domina uma grande região. Porém, esse império acádio, ele durou pouco tempo, porque continua havendo ainda muitas rebeliões internas, né? E isso aí facilitou para que outros guerreiros invadissem e dominassem essa região. Quem já assistiu aquele filme, O Escorpião Rei? Já assistiram? Já ouvi falar. Pronto, era um filme que a gente assistiria. Eu vou postar vou colocar, que eu vou postar no grupo, né? O trailer para vocês conhecerem um pouco. É um filme bem interessante, bem bom para quem gosta, né? De aventura. E o Escorpião Rei, o personagem principal, ele é dessa região, ele é um acadiano, certo? Então, fala um pouco aí desse povo dos acados. Ele era um guerreiro. Vou colocar para vocês o trailer, que dá para vocês entenderem e visualizarem aí um pouquinho, certo? Pronto. Outro povo que habitou a região da Mesopotâmia, né, além dos sumérios, dos acádios, foram os amoritas. Os amoritas, eles desenvolveram, eles podem ser conhecidos por amoritas ou babilônicos, porque eles desenvolveram o primeiro império babilônico. Acho que vocês, o nome Babilônia, vocês já ouviram falar, né? Fui para a Babilônia, tem muita música, né? Porque foi um povo que desenvolveu, fez grandes conquistas e desenvolveu, né, grandes coisas que influenciaram muito as civilizações antigas e também o mundo atual, né? Então, vejam só, a Babilônia, ela se localizava nessa região aqui, ó, certo? E era uma região que era situada próximo ao atual país chamado Bagdá, né? Era uma região na Babilônia onde tinha as cidades mais prósperas da antiguidade, né? Então, lá eles acumularam muitas riquezas devido à localização. Tinha uma localização que era estratégica para o comércio, que era aqui chamado Golfo Pérsico. Eles conquistaram cidades também e acabaram, né, formando um grande império, né? E um imperador de grande destaque foi o chamado o rei Hammurabi. Porque Hammurabi, ele teve um grande destaque. Hammurabi, Carlos Augusto está participando da aula. Eu acho que ele pediu para aceitar e não. Carlos Augusto está presente? É Carlos Augusto ou Carlos Vinícius? Oi? É Carlos Augusto. Ele saiu. Ou Carlos Vinícius? É Carlos Augusto, que eu vi aqui, que botou, tia, me coloque. Não, é eu. Foi eu que coloquei. Ah, já está, né? Pronto, já está, pronto. Então, aí... Tem que ter guerra, briga mesmo. Povo que nem a pega. Tem que ter guerra? Não é? E no fim de mundo aquele? Lutando por 2 rios, não vai ter guerra não, no fim de mundo daquele? Então, mas aí eles não lutavam por 2 rios. É desligado o microfone, tia. Tá, o microfone já tem hora. Oxe, é mesmo? Deixa eu ver aqui. Estou sem querer. Tia, tá desligado. Pronto, agora ligou. Então, veja. Voltou o áudio? Vejam só, eles não brigavam por causa dos 2 rios, não. Eles brigavam por poder, para ver quem tinha mais poder, até porque, olhem a imagem, o rio,
ele era grande. Então, eles não precisavam estar brigando pelo rio, eles brigavam por poder, para ver quem tinha mais poder, certo? Eles não brigam por causa do rio, não. O rio não era um motivo de briga. O motivo de briga é poder, né? Eu quero dominar mais regiões, porque dá para todo mundo viver tranquilamente, só que eles vão querer, né? Cada povo vai querer mais poder. O que é que gera conflito ainda hoje em dia? Porque esses povos brigavam, mas ainda hoje em dia existe guerra. Tem povos que praticam a guerra. Por quê? Por causa que eles querem poder, certo? Não é o rio em si, não. Bom, a gente está aqui, né? Então, Hammurabi, foi um rei da Babilônia que ele teve um grande destaque porque ele formou um grande império e como ele tinha um império que era grande, né? Ele acaba, né, criando um conjunto de leis, como era um império grande, para colocar ordem e não ter conflito, não ter guerra, ele cria um conjunto de leis. Esse conjunto de leis vai ser chamado de o Código de Hammurabi. E foi o primeiro código de leis que foi escrito. É esse aqui, ó. Então, vai essa construção aqui, é o chamado Código de Hammurabi. Ele pegou uma pedra, que tem uma imagem dele, e nessa pedra foi escrita, né? Aqui, ó, é uma imagem aproximada dessa parte aqui, onde ele escreveu as leis, as regras para as pessoas poderem seguir. Esse Código de Hammurabi está no museu, acho que lá na França, se não me falha a memória. Mas hoje ele existe, está lá em um museu na Europa. Quais são as principais características? O que era que dizia esse Código de Hammurabi? Não é? O Código de Hammurabi, ele seguia um princípio bem conhecido, que é olho por olho, dente por dente. Então, o que é que isso significa? Em que é baseado esse Código de Hammurabi? Né? Que a punição ela vai ocorrer de acordo com o crime cometido. Né? Então, olho por olho, dente por dente. Se você faz uma coisa, você vai receber de acordo com o que você fez. Não tem gente que é assim, se um pisa no meu pé também, eu vou e piso também. Então, é olho por olho, dente por dente. Oi? E aquele povo que estava falando que rola guerra e tudo, que tipo de armas eles fabricavam? Aí eles já usavam lanças, arcos, espadas. Vai depender do povo, mas eles eram mais armas feitas com ferro. Lembra que a gente viu que no final do período neolítico, o homem ele começa a fabricar o ferro. E esse ferro, eles vão começar, eles produzem armas. Então, espada, lança, escudo, vão ser armas que vão ser utilizadas nesse período, certo? O povo mais antigo está mais esperto que eu. Eu venho aqui em casa, pego um pedaço de pau, amarro um cordão para dizer que é um arco e flecha, boto ela no meio. Mas você tem a noção do que é o arco e flecha, né? Então, já usei. Esse Código de Hammurabi, ele vai começar a criar essas regras e era algo assim, por exemplo, tinha uma lei que no livro de vocês tem um trechozinho. Eu lembro que tem uma lei que era assim, vamos dizer que uma pessoa, um construtor, né, tipo um engenheiro, que a gente chama hoje em dia, construiu uma casa. Aí a casa não foi mal projetada, desaba. Aí o filho de alguém morre, né? O filho do dono da casa. Aí o filho de quem construiu a casa tinha que morrer também. Uma pessoa que roubava tinha a mão cortada porque ela não ia roubar mais.
Então, eram punições desse tipo. A punição era equivalente, era de acordo com o crime que a pessoa cometia. Aposto, e hoje em dia o povo só quer saber de dinheiro. Morreu, indenização. Aí, o que acontece, né? O que acontece é o seguinte, que tinha esse código de leis, né? Tinha essa lei, tinha o código de Hammurabi, mas, infelizmente, ela não era aplicada da mesma forma para todos. Por exemplo, se fosse uma pessoa rica, não ia ser aplicado, ele não era aplicado do mesmo jeito que para uma pessoa pobre, né? Mas no seu conteúdo, ele defendia o direito à vida, o direito à propriedade, contemplava a honra e a dignidade da família. Então, tinham essas despesas. Então, o Império Babilônico ele cresceu muito com o governo do rei Hammurabi, né? Só que aí, quando Hammurabi morre, começa a ter novamente revoltas, conflitos internos e novas invasões. E daí esse império ele entra em crise. Alguém pediu para entrar, será? Acho que não, né? Eu só entendo esse povo porque te explica bem explicadinho, porque é cada nome doido. Mas é porque são nomes como são nomes novos, mas depois, por exemplo, Babilônia, quem já ouviu músicas de Edson Gomes? Edson Gomes tem música que ele fala sobre a Babilônia. Tá? Assim, são nomes que vocês já escutaram, mas não associam porque vocês nunca ouviram falar. Eu não sei quem é esse cara. Os assírios também é outro povo. Aí quem perguntou... pelo menos quem perguntou... Oi? Tá mutada de novo. Eles estão com panela na cabeça. Será que isso seria uma panela? O que seria? É uma panela na cabeça? Seria um capacete de guerra, né? Então não é uma panela, mas sim uma arma, né? Uma Parece arma. um funil. Passa até... ele tem um negócio que é um funil. Mas Deve ser afiado. É chamado um capacete para proteger, porque, por exemplo, se um joga uma lança e acertar, ou alguém com espada, acaba protegendo a cabeça, né? Tá parecendo um piloto. Mas assim também, se ele for dar uma cabeçada, mata o outro. Dá, né? Ele vai dar, no conflito ele vai dar uma cabeçada. Então, vejam, porque os assírios, eu coloquei essa imagem aí. Porque a principal característica do povo assírio era que eles eram um povo guerreiro, né? Como eles eram um povo guerreiro, eles conquistaram muitas regiões. Eles conquistaram a Palestina, eles conquistaram a Mesopotâmia, eles conquistaram o Egito, né? Então eles eram um povo muito guerreiro. É como eu disse a vocês, por que eram que eles faziam guerra? Porque queriam conquistar territórios, queriam conquistar novas terras, né? Os assírios tinham uma organização política em pequenos grupos, composto por sacerdotes e guerreiros, que governavam a população e vivia dos impostos pagos, né? A população pagava impostos na forma de trabalho, de mercadoria. Como eu já disse, tinha uma sociedade guerreira, né? Onde era a organização de um exército, tinha uma política de expansão, né? Então o foco deles era a expansão e domínio de outros territórios. Era um povo conhecido pela violência e crueldade que eles praticavam com os povos dominados, né? Então, quando eles conquistavam uma região, um local, eles destruíam templos, massacravam as pessoas,
mutilavam, torturavam, eles eram muito violentos e muito cruéis, né? Então, eles eram conhecidos como povos violentos. E foram os povos que criaram os primeiros carros de guerra, que são esse carro aqui que eu coloquei aqui para vocês, para a gente estar conhecendo, né? Então, era um carro de guerra, era um veículo que tinha 2 rodas, puxada por cavalo, e geralmente iam 3 soldados, então isso ajudava eles a se locomoverem para atacarem os seus inimigos, né? Depois, outro povo que teve um grande destaque foram os caldeus, que formaram o segundo império babilônico, né? Então, os caldeus derrotam os assírios e a Babilônia volta a ser a cidade mais importante. Então, eu quero que deixe bem claro é que um povo, quando chega um, não é que o outro deixa de existir, não, é que a cidade, né, o povo mais importante, de maior destaque, passa a ser outro. Por exemplo, agora os caldeus dominam a região dos assírios, né? O rei de grande destaque vai ser o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, esse nome lindo, não é? Tá desligado. O microfone é ligado. Tá desligado. Meu microfone fica desligando toda hora sozinho. Quem nunca viu? Mas agora apareceu aqui. Foi alguém que desativou o microfone. Pessoal, alguém está pegando, desativando o meu microfone, porque eu não estou topando em nada. Tá assim, aí atrapalha, né? Se for, por favor, não desligue. É bom eu saber quem é. Que gracinha. Espero que não se repita, viu? Bom, então Nabucodonosor vai ser um rei de grande destaque do segundo império babilônico. E uma coisa que ele vai fazer, que vai deixar ele muito conhecido, vai ser a construção de templos e de palácios. E ele mandou construir, certo, um jardim, que era um jardim que ficava de longe, você pensava que ele estava flutuando, né, no espaço. Aí era conhecido como Jardins Suspensos da Babilônia. Ele mandou construir esse jardim para a esposa dele, que a esposa dele gostava muito de planta, né, de flor, e daí ele manda construir esse jardim, e fica um jardim muito bonito, suspenso, que ficou conhecido como Jardim Suspenso da Babilônia, certo? Bom, a gente conheceu os povos, e vamos agora para características mais gerais, certo? A economia, né? A principal atividade econômica desses povos era a agricultura. Como era uma região de seca, né, por causa do deserto, eles praticavam a agricultura graças às terras férteis, né, dos rios Tigres e Eufrates. Eles construíam canais de irrigação, tanques para armazenar água e irrigar a terra, né? Era uma sociedade onde havia uma certa igualdade entre as pessoas e uma divisão igualitária das terras. Então, assim, muitas pessoas possuíam as terras, né? E para esse povo a religião era muito importante, eles acreditavam muito nos deuses, e para ele, uma terra fértil, uma terra onde ela gerava fruto, ela só estava fértil se fosse da vontade de Deus. Então, por exemplo, quando ocorria um período de estiagem e a terra não estava fértil, para eles os deuses estavam furiosos com alguma coisa. Eles costumavam praticar oferendas, fazerem algumas coisas, né? E quando a terra estava bem legal e eles produziam muito, eles acabavam, né? Que a gente chama, quando eu produzo muito, eu produzo excedente. Eu produzo maior produção, mais do que eu preciso para o consumo.
A produção de excedente, produzir mais do que eu preciso para consumir. Então, quando eles, né, acontecia essa produção, eles ficavam, para eles, os deuses, né, estavam dando bom fruto, estavam felizes com o comportamento deles. Como era que estava organizada a sociedade, né? A sociedade era uma sociedade hierárquica, ou seja, dividida em grupos, onde um grupo não podia, né, uma pessoa que pertencia, por exemplo, um comerciante ou um escriba, ele não era visto como um nobre, né? Cada um tinha sua função, cada um ficava no seu quadrado, como diz a música, né? No topo da sociedade estava o rei, né? Abaixo do rei vinham os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, que tinham a função de administrar os excedentes e oferecer sacrifício aos deuses. Depois vinham também os guerreiros. Os guerreiros tinham como objetivo manter a ordem, então eles combatiam os inimigos e defendiam a terra. E na base da pirâmide a gente tinha os escravos e os camponeses, né? Os camponeses trabalhavam nas plantações, né? E os escravos também trabalhavam em construções e plantações. E quem eram os escravos? Os escravos eram os inimigos. Então, como a gente viu, tinha muito conflito. Quando um povo invadia outra região, eles faziam o quê? Eles pegavam e acabavam, onde ele dominava, eles pegavam esses povos e faziam prisioneiros, e esses prisioneiros, eles acabavam se tornando escravos, iam ser prisioneiros e escravos daquele povo, certo?